Glória a Deus, boa noite, graças e paz, você que está aqui, você que está em casa e nos acompanha pela internet, seja bem-vindo, Deus abençoe a todos, que bom estarmos juntos, adorando, exaltando o nome do Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, pois queremos viver para o Senhor, queremos viver para adorar, exaltar e bendizer o nome do nosso soberano Deus. A palavra de Deus no Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Versículo 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa precisa ser a nossa oração todos os dias. Senhor, desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos para que eu conheça a tua palavra, para que eu entenda os teus mandamentos, para que eu conheça a vontade do Senhor revelada na Bíblia Sagrada, para não pecar contra o Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas que o Senhor tem operado, que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, ao meu redor, na igreja do Senhor. Vamos orar? Faça essa oração. Senhor, toma o meu coração, toma a minha mente, todo o meu ser, pois eu quero viver para a tua glória, eu quero viver para a tua adoração, eu quero viver para o teu louvor, eu não quero pecar contra o Senhor, contra a tua santidade. Oremos ao nosso Deus. Deus de amor, Deus bondoso, como é bom estar na tua presença, como é bom estar participando, Deus, no culto de louvor e adoração ao Senhor, aqui no templo e em casa, ó Deus, voltando o nosso pensamento, o nosso coração para a tua palavra, para o louvor e adoração e para a oração. Ó Deus, é disso que o Senhor se agrada. O Senhor se agrada de um coração que se quebranta diante do Senhor, que se arrepende dos seus pecados, que confessa o teu nome, que se volta para a tua palavra, procurando conhecer a tua vontade, ó Deus, para não pecar contra o Senhor e contra a tua santidade. Pai, em nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos, a igreja que se reúne neste momento para a adoração. Receba os nossos cânticos, as nossas orações, receba, Deus, a leitura da tua palavra, fale aos nossos corações, para que, ó Deus, ouvindo, entendendo a tua palavra, possamos, ó Deus, a cada dia obedecer os teus preciosos mandamentos, ó Pai. Abençoe os irmãos aqui no templo e aqueles que estão em casa. Fortalece-os, ó Deus, a cada dia para a glória do teu precioso nome. Revele-se a nós, ó Deus, na tua palavra, para que possamos conhecer mais as belezas da tua lei, as belezas da tua palavra, ó Deus. Nós oramos, agradecidos pelo teu cuidado e pela tua provisão, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Vamos adorar com alegria, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Você que está aqui, você que está em casa, adore, participe, cantando, exaltando o nome do nosso Deus. Vamos adorar. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. A você que está na sua casa, que o seu coração possa se abrir nesse momento, para que os rios de amor de Jesus Cristo possam penetrar no mais íntimo do seu ser. Que a todos nós que aqui estamos, que possamos ofertar toda a nossa adoração a Jesus, porque Ele se faz presente aqui neste lugar. O Espírito Santo está aqui e podemos sentir a doce presença do Santo Espírito de Jesus aqui.
Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Vamos aclamar ao nosso Deus, porque Ele é Rei, Ele é soberano. E outro igual ao nosso Rei Jesus não há. As maravilhas de Teu amor, feito ali naquela cruz, demonstra tudo isso, esse grande amor por nós. Então, louvemos ao nosso Senhor mais uma vez, porque se louvarmos a noite toda, ainda assim será pouco. Se agradecermos para o resto das nossas vidas, ainda assim será pouco. Porque o que Jesus fez por nós, Ele nos deu vida, estando nós mortos por nossos delitos e pecados. E hoje nós podemos dizer que meu
certeza da salvação, a morada no lar celestial que se prepara realmente é incomparável. Não tem preço, Deus, pelo que o Senhor já pagou na cruz do Calvário por nossas vidas. Isso para nos dar a certeza da salvação em Cristo Jesus. Por isso nos alegramos, nos regozijamos e lhe damos o louvor que te é merecido. Toma cada um de nós nas suas mãos. Receba como cheiro suave suas narinas a nossos louvores, nossas orações, que saiam para o profundo do nosso coração. Seja conosco. Senhor, essas palavras foram seguidas agora através do teu servo. Venham fluir nos nossos corações, para que possamos sair daqui para transformados pela renovação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez, todos juntos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ore mais uma vez, peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração, aos nossos corações, aos corações daqueles que acompanham pelo Facebook, que o Espírito Santo nos ensine a tua verdade, possamos crescer cada vez mais no conhecimento dessa palavra. Obrigado, Deus, mais uma vez, por esse momento de louvor e adoração, de culto ao Senhor e de reflexão da tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos dado este momento tão especial, tão sublime. Ó Deus, para que no silêncio possamos ouvir a tua palavra, ouvir o Senhor falando conosco mais profundo no nosso coração. Precisamos, ó Deus, acalmar o nosso coração e a nossa mente de tantas notícias ruins, de tantas coisas horrendas que têm acontecido no nosso país, no mundo, para, ó Deus, se deliciar com a tua verdade, com a tua palavra, com a tua revelação, com aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos moldar, nos capacitar para sermos melhores, para sermos discípulos que agradam o teu coração. Por isso, ó Deus, através deste texto sagrado, deste versículo, fale conosco, neste poucos momentos que passaremos aqui pensando nesta palavra. Fale ao nosso coração, molde o nosso coração, trata aquilo que precisa ser tratado, ó Deus, para que a cada dia, no nosso viver, com o nosso testemunho, possamos, ó Deus, bendizer o teu precioso nome. Nós te louvamos, nós te adoramos pela tua preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém? E amém. Louvado seja o Senhor pela sua preciosa palavra revelada a nós. No estudo anterior, aqui da segunda carta de Timóteo, capítulo 2, no versículo 14, nós falamos sobre o buscar a aprovação de Deus. Nós precisamos todos os dias buscar a aprovação de Deus. E nós vimos que nós somos aprovados por Deus quando nós apresentamos um bom testemunho. Quando eu dou um bom testemunho da minha vida, pelas palavras, pelas atitudes, pela minha forma de vestir, minha forma de agir no trabalho, na escola, na faculdade, onde Deus me levar. Nós vimos também que nós somos aprovados por Deus quando nós evitamos contendas, quando nós evitamos as rixas, as brigas,
dentro de casa, né, e principalmente dentro da igreja, dentro da comunidade. Deus aprova aqueles que buscam a paz. Deus reprova aqueles que são contenciosos, aqueles que gostam de contendas. E vimos também que somos aprovados por Deus quando nós investimos o nosso tempo e os nossos recursos em pessoas que querem crescer, pessoas que querem amadurecer. Nós não podemos investir o nosso tempo e nem os nossos recursos em pessoas que não querem amadurecer, que não querem crescer na fé, que querem continuar como criança. É igual projeto social, né? Infelizmente, no nosso país, projeto social é um problema sério, porque as pessoas se acomodam em receber os donativos, em receber o Bolsa Família, em receber qualquer outro programa do governo ou de qualquer outra instituição, e eles não procuram crescer, desenvolver. Enquanto eu estou recebendo o benefício, eu me acomodo. A partir do momento que eu procuro desenvolver uma função, um trabalho, eu começo a crescer e, ao invés de receber, eu terei também condições de ajudar outras pessoas. Hoje nós veremos como eu posso apresentar diante de Deus como um discípulo aprovado. Como que eu posso me apresentar diante do Senhor? William Hendricks, ele diz que Timóteo, Paulo está escrevendo essa carta a um jovem pastor, ele diz que Timóteo, o exemplo de Timóteo deveria ser uma arma poderosa contra o erro. A vida dele, a vida exemplar dele como pastor, como pessoa, como cidadão, na cidade e na comunidade, igreja, o seu exemplo, a sua forma de falar, de agir, deveria servir como uma arma poderosa contra o erro. Quando as pessoas olham para a nossa vida, nós que dizemos ser servos de Deus e que cremos na palavra de Deus como regra infalível para as nossas vidas, quando as pessoas olham para a nossa vida, elas procuram um exemplo a seguir. Um exemplo de pessoa de oração, um exemplo de pessoas de fé, de confiança, de convicção. Ela procura paz em nosso viver, em nossa vida. Elas procuram um referencial em nós. Infelizmente não é isso que temos visto nos últimos dias, últimos anos, infelizmente. Quando se fala do evangelicalismo brasileiro, infelizmente entristece o nosso coração. Então, Timóteo, a vida dele, o exemplo de vida dele, deveria servir como uma arma poderosa nas mãos de Deus. A nossa vida como discípulo de Jesus precisa ser uma arma poderosa, porque não é simplesmente o que eu falo, precisa vir acompanhado do que eu falo com como eu vivo, com o meu viver diário, como é a minha vida diante da sociedade. Então, o que Timóteo deveria fazer, precisava fazer para apresentar diante de Deus como um discípulo aprovado? O que eu e você, o que você que está em casa precisa fazer para apresentar diante de Deus como um discípulo aprovado? Em primeiro lugar, você precisa entregar o máximo de si, o máximo de você mesmo. Timóteo deveria entregar o máximo dele para a obra de Deus. Eu e você, nós precisamos entregar o máximo de nós. No início do versículo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus. Faça o seu máximo para apresentar a Deus como aprovado. Uma pergunta bem simples. Quando você quer, quando você deseja, quando você almeja, quando você tem como alvo passar em algum exame, em alguma prova, em algum concurso, o que é que você faz?
Se você tem desejo, se você anseia isso, você vai dedicar o máximo da sua vida. Você vai investir tempo da sua vida. Você vai passar a noite estudando. Você vai acordar mais cedo no seu dia para estudar. Você vai dedicar para que você consiga alcançar o seu alvo. É mais ou menos isso aqui. Faça o seu máximo para apresentar-te diante de Deus como aprovado. Calvino, ele traduz essa primeira parte do versículo como ser diligente em apresentar-te a Deus. Ser diligente, o que isso significa? Ser diligente significa se destacar pela dedicação. É alguém que se destaca pela sua dedicação. Ele se dedica ao máximo para fazer aquela obra, aquela tarefa, aquela missão com excelência. Ele procura excelência em tudo que ele faz. Isso é ser diligente. Então Timóteo, ele deveria se esforçar. O discípulo de Jesus, no meio de um mundo conturbado, onde nós ouvimos muitas vozes, o discípulo de Jesus, ele precisa se esforçar. Os olhos de Timóteo deveriam estar fitos em Deus. Os olhos dos discípulos de Jesus hoje precisam estar fitos em Deus. Timóteo não deveria buscar os aplausos dos homens. Os discípulos de hoje não podem, não devem buscar os aplausos dos homens, mas tão somente entregar-se ao máximo de si para agradar e ser aprovado por Deus. É isso que Timóteo deveria fazer. E é isso que eu e você, que nós deveríamos fazer. Nós não devemos buscar os aplausos, mas nós devemos dar o máximo de nós para agradar o nosso Deus. Os nossos olhos precisam estar fitos em Deus e não no que as pessoas, não que os outros vão dizer ou achar ou pensar, mas o que Deus está pensando, o que Deus está achando do nosso proceder, da nossa vida. Irmãos, o que você precisa fazer para ser aprovado diante de Deus? Seja diligente. Dê o máximo de você. Procura apresentar-te a Deus como aprovado. Ser diligente, faça o máximo. Olhe para Deus, não olhe se as pessoas estão vendo ou vão deixar de ver ou vão curtir aquilo que você está fazendo. Porque a moda agora é a curtição. Se curte aquilo que nós fazemos, então a gente está no caminho certo. Mas se ninguém curte, a gente para, a gente entristece, a gente deixa de fazer. Peraí, é para quem que nós estamos fazendo? É para quem que nós estamos louvando? É para quem que nós estamos pregando? É para quem que nós estamos trabalhando? É para quem que nós estamos fazendo o nosso trabalho? Se é para você, se é para mim, se é para nós, então nós devemos buscar sim os aplausos dos homens. Mas se é para Deus, nós não precisamos dos aplausos dos homens, porque o que mais importa é agradar o coração do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, para apresentar-se aprovado diante de Deus, Timóteo deveria dar o máximo de si. Para você apresentar aprovado diante de Deus, você precisa dar o máximo de você. Você precisa ser diligente em tudo que você faz. Você precisa fazer com excelência. Você precisa dar o melhor de você, porque é para o Senhor, é para a glória de Deus. Em segundo lugar, Timóteo não deveria se envergonhar do seu chamado. Em segundo lugar, eu e você, nós não devemos nos envergonhar do nosso chamado. Olha o que diz a palavra de Deus. Na segunda parte do versículo 15, diz assim: como obreiro que não tem de que se envergonhar. Como obreiro que não tem de se envergonhar. Timóteo não deveria se envergonhar. Por quê? Porque a função que ele desenvolveria, o ministério que ele desenvolveria, não era bem quisto. Era escória. Ser um líder
de uma igreja cristã naquela época não dava ibope, muito pelo contrário. O ibope era perseguição, era ser hostilizado, era escória. Então ele não deveria se envergonhar do seu chamado, do seu ministério. A tradução aqui é que não se envergonha. Que não se envergonha de carregar sua Bíblia para a igreja. Que não se envergonha de ir à igreja. Que não se envergonha de cantar. Que não se envergonha de adorar, de levantar a sua mão e adorar a Deus. Que não se envergonha de dizer um amém, um aleluia, um glória a Deus. Porque é para ele, não é para o homem. Que não se envergonha de fazer uma visita a alguém que realmente está necessitado. Timóteo não deveria se envergonhar do seu chamado, e nós também não deveríamos nos envergonhar do nosso ministério, do nosso chamado. E pode ter certeza que o discípulo de Jesus, vou colocar o discípulo de Jesus, ele não vai se envergonhar do seu chamado, do seu ministério, quando ele procurar a edificação da igreja. Quando ele pensar em si, para ele, nele, pode ter certeza que vai ter muitos momentos para ele se envergonhar. Mas se ele pensar que o seu trabalho, que a sua missão, que a sua função, que o seu ministério está edificando o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, pode ter certeza que ele não se sentirá se envergonhado. Era isso que Timóteo deveria pensar. Timóteo, quando você ensina, quando você prega, você está edificando a igreja. Então não se envergonhe disso. Quando você entender que o seu chamado, que o seu ministério, por mais simples que ele seja, e que não é visível aos olhos humanos, você entender que você está ajudando a edificar a igreja de Cristo, você não terá motivos para se envergonhar do seu chamado, do seu ministério. Nós não envergonharemos do nosso chamado, do nosso ministério, quando nós nos ocuparmos com a obra de Deus mais do que com nós mesmos. Quando nós pensarmos que o nosso ministério aqui é passageiro, a nossa vida aqui é passageira, e nós precisamos dedicar o máximo do nosso tempo para que as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho possam conhecer, ainda não conhecem Jesus possam conhecer. E aí eu vejo pessoas, com todo respeito, que não pode vir à igreja porque tem medo de pegar um convite, mas vai para a praia. Espera aí, só tem convite na igreja? Na praia não tem? No mercado não tem? Em outros lugares não tem? Eu estou pensando mais em mim ou na obra de Deus. Naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz pela minha vida, pela minha família, pelo meu ser. Nós não envergonharemos do nosso chamado, do nosso mistério, quando a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas palavras manifestarem o fruto do Espírito. Eu sei que não é fácil, porque o diabo ele é astuto, e ele conhece o nosso coração e sabe dos nossos desejos. Então ele nos inferniza o tempo todo. A todo momento o diabo envia um dos seus anjos para nos infernizar, na rua, no trânsito, vizinhos, muitas vezes até dentro da igreja. Então quando a nossa vida, as nossas palavras, as nossas atitudes, todo o nosso ser for visível os frutos do Espírito, nós não nos envergonharemos do nosso chamado. Porque as pessoas vão ver em nós a paz de Cristo, a alegria de Cristo, o amor de Cristo, a presença de Cristo. E isso vai ser tão bom, porque a nossa presença e as nossas palavras vão confortar corações atribulados. Nós teremos palavras de vida eterna para trazer ao coração do aflito, daquele que chora, daquele que está distante, longe, precisando de uma palavra amiga, de um ombro, de um abraço.
Timóteo deveria agir assim, e é assim que nós também deveremos agir. Nós não podemos envergonhar do nosso chamado, do nosso ministério. Quer ser aprovado por Deus? Não se envergonhe do seu chamado, do seu ministério, por mais simples que ele seja. Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo o seu trabalho. Como eu disse no primeiro ponto, não espere aplausos dos homens. Deus está vendo e você está alegando o coração principal, que é o coração de Deus. É o coração de Deus que nós precisamos alegrar, irmãos. Não o coração das pessoas. Jamais vamos conseguir agradar a todos. Hoje nós agradamos alguém, mas amanhã, por uma palavra ou uma atitude, nós desagradamos. Você ajuda uma pessoa a vida toda. O dia que você não ajudar, você se torna um inimigo dela. É assim que funciona, infelizmente. Não deveria ser. As pessoas deveriam ser gratas a Deus e às pessoas que se manifestam em apoiar e ajudar. É como um filho. A mãe, né, carrega 9 meses na barriga, cuida, coloca no braço, troca a fralda, dá banho durante um bom período de tempo, e depois o marmanjo cresce e se torna ingrato. Por uma palavra, por uma cobrança, por uma responsabilidade dada, é isso que acontece. Infelizmente não deveria ser assim. Não? Então não procure aplausos dos homens, procure agradar o coração de Deus. Dê o seu melhor, faça o seu máximo e não se envergonhe do seu chamado, do seu ministério. Você está no caminho certo, você está lendo a palavra, ouvindo a palavra, o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração para você trabalhar para o Senhor. Dedique o seu tempo, dedique o seu máximo, porque você está agradando o coração do Senhor, e era isso que Timóteo deveria fazer, e é isso que nós também devemos fazer hoje, para a glória de Deus. Em terceiro lugar, o que nós devemos fazer para apresentar, aprovar diante de Deus, o que Timóteo deveria fazer, o que nós devemos fazer hoje. Timóteo deveria manejar bem a palavra da verdade. Se você quer se apresentar diante de Deus como aprovado, você precisa manejar bem a palavra da verdade. Olha o que diz o versículo 15 no final. Que maneja bem a palavra da verdade. Que manuseia corretamente a palavra da verdade. Presta atenção. Que manuseia corretamente. É isso que o William diz. Que manuseia corretamente a palavra da verdade. Que não a muda a palavra, que não a perverte, que não a mutila, que não a distorce, que não faz uso da palavra de Deus para propósitos mesquinhos. Infelizmente, nos nossos dias, há muitos pastores usando a palavra para enganar. Há muitos pastores distorcendo a palavra para manipular as pessoas, para tirar dinheiro das pessoas. Infelizmente. Então, manejar bem a palavra da verdade é manusear corretamente. Timóteo deveria ler as Escrituras, deveria estudar as Escrituras, deveria investir tempo nas Escrituras para que ele pudesse ensinar corretamente as Escrituras. Não era o eu acho de Timóteo, mas era o que Deus disse. Não era o que eu acho do pastor Maxwell, do pastor Tiago, mas é o que Deus diz, é o que Deus manda a gente pregar. É isso? Então Timóteo deveria ler, deveria estudar. O Salmo 119, versículo 10 diz assim: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Olha que linda essa oração. Olha, irmãos, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Precisa ser a nossa oração: Senhor, me ajude. Eu não posso me desviar dos teus mandamentos. Eu não posso me desviar das tuas palavras. Eu não posso me desviar nenhum milímetro, nenhum centímetro, nenhum milímetro da tua palavra. Eu preciso estar focado na tua palavra. Eu preciso estar no centro da tua palavra. Timóteo deveria ler,
estudar e interpretar as Escrituras à luz, com muita oração e à luz da própria Escritura. É isso que eu deveria fazer. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Às vezes eu ligo a televisão, ou às vezes eu acompanho alguns cultos pelo Facebook, eu fico horrorizado. Meu Deus, tem tudo ali menos Deus. Tem tudo ali menos Jesus. Tem tudo ali menos o Espírito Santo. Conquanto eles falam no nome de Deus, conquanto eles falam no nome de Jesus, conquanto eles falam que o Espírito Santo está ali, à luz das Escrituras, eu vejo tudo menos a Santíssima Trindade. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos na figura do sacerdote Esdras, lá no capítulo 7, versículo 10, é bem claro, pois Esdras tinha decidido, olha que interessante, Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensiná-la. Tinha decidido dedicar a sua vida ao estudo da palavra de Deus para viver, para praticar e também para ensinar ela corretamente. Timóteo deveria aplicar a verdade de Deus à sua vida e também deveria aplicar a verdade de Deus à vida dos ouvintes. Ele deveria ser corajoso em estudar a palavra, em interpretar a palavra e ensinar a palavra como ela é. Ele não deveria ler a palavra, interpretar a palavra para agradar as situações, as circunstâncias das pessoas. Não! Ele deveria ser fiel à palavra de Deus. Porque ele estava fazendo para o Senhor. Ele deveria ser obediente ao seu Senhor, ao seu Deus, ao soberano. E não aos reis, e não aos líderes da sua época. Eu e você, se nós queremos apresentarmos diante do Senhor como aprovado, nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, a palavra de Deus, com o objetivo de que a nossa vida seja mudada e através do nosso exemplo da nossa vida, as pessoas à nossa volta, aqueles que ainda não conhecem a palavra, não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus, possa sentir-se tocado pelo Espírito Santo. Arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados e abandone os seus pecados e venha para os braços de Jesus. Você quer ser aprovado por Deus ou aprovado pelos homens? Não é uma simples pergunta. Porque conquanto a gente responda afirmativamente que nós queremos ser aprovados por Deus, muitas vezes somos tentados a buscar os aplausos dos homens. A pergunta é que você peça ao Espírito Santo que vai mais profundo no seu coração. Porque se eu realmente quero ser aprovado por Deus, quero me apresentar aprovado por Deus, eu preciso entender que eu preciso dar o máximo de mim, eu preciso ser diligente na obra de Deus, na obra do Senhor. Se eu não sou diligente, se eu não estou dando o máximo de mim para o Senhor, pode ter certeza que eu não vou me apresentar diante do Senhor como aprovado. Porque não sou eu que estou dizendo, está aqui. Procura, dê o máximo, ser diligente, procura. Você quer ser aprovado por Deus? Então não se envergonhe do seu chamado. Não se envergonhe da sua missão. Não se envergonhe da palavra de Deus. Não se envergonhe se o Espírito Santo tocar no seu coração para que você ore por alguém na rua, no hospital, no mercado, na praia ou em qualquer outro lugar. Não se envergonhe. Você quer
você quer realmente ser aprovado, apresentar diante de Deus como aprovado, então não se envergonhe de que você é cristão, de que você é um discípulo de Jesus, que você é crente, que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, de que Jesus derramou o seu precioso sangue na cruz para perdoar os seus pecados, para pagar a sua dívida, para libertar você de todo mal. Não se envergonhe. Você carrega uma bandeira, né? Perdão real, você carrega uma bandeira. Eu sou de Cristo. Você tem uma marca, não a marca da besta, não a marca de Satanás, mas você tem a marca de Cristo. Eu tenho a marca de Cristo, então eu carrego esta marca. Lembra do apóstolo Paulo? Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo não se envergonhava das suas prisões, Paulo não se envergonhava das marcas, das chibatadas que ele havia recebido por causa de Jesus. Então não se envergonhe do seu chamado, da missão que Deus te chamou. Faça com amor e dedicação, porque é para Ele, para a glória dEle. Você quer ser aprovado por Deus? Então trabalhe para que você possa manejar bem a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos entender, e eu falo isso em todo o discipulado que eu dou, discípulos. Jesus não estava preocupado com aplausos dos reis, com o aplauso das multidões. Jesus não estava preocupado com as multidões. Jesus estava preocupado com os seus 12 discípulos. Então Jesus treinou seus discípulos. Jesus escolheu, mas Jesus também treinou. E em terceiro lugar, Jesus enviou os seus discípulos. Enviou para quê? Enviou para que os seus discípulos pudessem fazer a mesma coisa que ele havia feito. Então, se você quer apresentar-te diante de Deus como aprovado, você precisa manejar bem a palavra da verdade. Você foi escolhido, está sendo treinado, e você e eu, nós somos enviados. Para quê? Para fazer o mesmo que Jesus fez. Pregar a palavra, ensinar a palavra, treinar novos discípulos para que eles deem continuidade ao ministério de Jesus. Somente assim seremos, ou nos apresentaremos diante de Deus como aprovados. Que Deus, em sua infinita graça, por meio do teu Santo Espírito, aplique essa palavra nos nossos corações e nos ajude a cada dia buscar ser diligente em apresentar diante de Deus como discípulo aprovado. Senhor, estou dando o máximo de mim para a tua glória, para o teu louvor, para que as pessoas, meus familiares, meus vizinhos, conheçam que eu sou um servo do Senhor. Estou procurando dar um exemplo da minha vida, para que as pessoas conheçam que eu sou um discípulo do Senhor Jesus, que eu estou vivendo a tua palavra, que eu estou amando o Senhor sobre todas as coisas, que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é o meu Rei, que o Senhor é o meu Salvador. Como nós cantamos, meu Jesus Salvador, outro igual não há. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Se Deus permitir, no domingo estaremos juntos pela manhã e também à noite, né? No sábado teremos o nosso café do refúgio. Você é o convidado às 15 horas, né? Se quiser chegar mais cedo um pouquinho, fique à vontade para conversar, para ter um momento de comunhão, e às 3 horas o nosso delicioso café do refúgio. Amém? Feche seus olhos e adore o Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pelos louvores, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos irmãos que estão aqui e aqueles que nos acompanharam pelo Facebook. Derrame a tua graça sobre nós a cada dia, fortalece-nos, ó Deus, na tua palavra, pois nós queremos ser, ó Deus, discípulos aprovados. Nós queremos, ó Deus, agradar o teu coração. Nós queremos, ó Deus, que a nossa vida, as nossas palavras reflitam, ó Deus, a tua presença, a tua palavra, a tua glória. Por isso nos fortalece, quebrando o nosso coração, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, que o arrependimento possa estar, ó Deus, todos os dias em nosso coração,
possamos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, possamos suplicar o teu perdão, abandonar o nosso pecado e nos voltar a cada dia, todos os dias, para a tua palavra, para a tua presença e assim viver o teu precioso evangelho. Nos dê uma noite abençoada, um final de semana abençoado e que possamos estar na tua casa no próximo domingo, adorando, exaltando juntos em comunhão, bendizendo o teu nome. E onde o Senhor nos enviar, possamos levar, ó Deus, a tua palavra, que possamos ser o reflexo, ó Deus, de tudo aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Muito obrigado, fique conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Receba a bênção, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, as terras, as doces consolações do Espírito Santo, repouso da sua vida, sobre a sua casa e da sua família, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, uma ótima noite a todos, para a glória de Deus.